Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro. Oi, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Repórteres do Poder, em que a gente discute o jornalismo político no Brasil. Desta vez, a gente recebe o jornalista e secretário de comunicação da Bahia, André Corvelo. Tudo bem, André? Rodrigo, bom estar aqui com você. Tudo bem, tudo ótimo. Vamos nessa. Dessa vez, nesse episódio, a gente vai discutir o jornalismo político por um outro lado, né? Do balcão, né? Como você hoje atua na assessoria de imprensa, na assessoria de comunicação. Mas eu queria entender como é que você entrou nessa área da comunicação, como é que você chegou. Vamos começar um pouco pela sua carreira. Rapaz, na verdade, os 14 anos, eu me lembro, estava conversando até sobre isso com um amigo meu. Eu tinha tomado a decisão de seguir o jornalismo, né? E quando meu pai era jornalista, tentou me demover, disse que era uma coisa muito dura para eu pensar, mas eu era apaixonado porque meu avô, eu não conhecia, mas meu avô foi secretário de redação de um jornal chamado Imparcial, o Imparcial. E o Imparcial ele rivalizava com o Jornal à Tarde. O Jornal à Tarde era vespertino, né? E o Imparcial matutino. Então tinham esses dois jornais. Meu bisavô morreu muito muito cedo. Meu pai tinha 17 anos e meu pai também herdou dele. O pai era advogado, mas herdou dele essa paixão pelo jornalismo. Meu pai trabalhou no Jornal à Tarde durante quase 30 anos e a gente frequentava, desde bem garoto, criança, a gente frequentava a redação do À Tarde ali na Praça Castro Alves, onde hoje é o prédio do Hotel Fazano. E aí depois, também na Tancredo Neves, tudo deserto ali, não tinha nada. E mais ou menos em 1971, 72, o jornal foi para Tancredo Neves. E eu sistematicamente ia pegar meu pai na redação do jornal e adorava aquele universo era muito, eu diria que eu ficava hipnotizado ali na oficina, na redação. E eu cheguei a conhecer ainda a impressão linotipo, né? Era linotipo. E depois foi offset. Eu consegui conviver com essa evolução da indústria gráfica. Então, essa coisa do jornalismo veio desde cedo, veio de casa mesmo, de frequentar a redação, de estar ali, de ouvir. Meu pai era apaixonado, ouvir o dia a dia. E a gente ficava muito sacrificado, porque meu pai fechava o jornal e chegava em casa. O jantar de meu pai era 11 horas da noite, 11h30 da noite, meia-noite. Era a hora que a gente ia pegar meu pai no jornal. Então, é uma paixão muito grande por essa área de comunicação, pelo jornalismo. E quando é que você atua no jornalismo, na redação? Como é que você chega aí? Desde cedo, né? Eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio quando veio implantar aqui. Era a Salvador FM, né? Que era Globo, do Sistema Globo de Rádio. Eles fizeram um concurso para selecionar redator. Eu passei. Em seguida, fui para a TVE, experiência espetacular na TVE. Fui para o Correio, antigo Correio da Bahia, né? Fui para o Correio e depois fui para o Jornal à Tarde. Essas são as minhas experiências dentro do jornalismo. Fora isso, na área de comunicação, independente da rádio, eu trabalhei em agência de publicidade, fazendo estágio, assessoria de comunicação, até montar minha empresa e continuar atuando nessa área de comunicação, que é realmente a minha paixão. Agora, você fazia política quando atuava em redação? Na verdade, essa coisa de política, eu estava relembrando, essa coisa da comunicação política, ela vem desde cedo. Eu, há 13 anos, eu fui candidato ao Grêmio Estudantil, né? E tinha um diretor no colégio, no Colégio Marista, que, cara, ficou meu amigo, mas tinha uma visão de mundo espetacular, mas ele não gostava de futebol. E aí ele acabou com os campos de futebol. Aí eu lancei o Partido Ginasial Marista para combater essa. Fui derrotado, obviamente, mas ficou lá o registro, um posicionamento. E depois na redação eu fiz geral, fiz reportagem de polícia, uma escola espetacular, reportagem de polícia. E fiz também, fui repórter da Câmara de Salvador, fui chefe da redação da sucursal do Jornal à Tarde em Feira de Santana, que a gente fazia muita cobertura política lá. E como é que foi a sua passagem, tanto aí pelo Correio quanto pela tarde? No Correio, eu fiquei muito pouco tempo. Eu entrei no Correio
o diretor era Reis, diretor de redação, um cara daquele diretor de redação à moda antiga. Tinha uma equipe muito boa, Luiz Guilherme, Delmar Cidade, Dente de Leite, uma turma muito expressiva. E estava lembrando que eu estava numa das coberturas que eu fiz, período junino, né, que é essa cobertura que a gente faz em São João. Eu sempre dei muita sorte de de estar na hora certa onde o fato estava acontecendo. E aí tinha uma senhora dando à luz a uma criança no chão. E, coitada da mulher, fez o parto lá mesmo. E aí eu cheguei perto dela. Como é que vai ser o nome do menino? A mulher, coitada, ainda fraca. Aí era João. Eu digo, boa sorte. Aí a gente deu o título lá, né? Nasceu João no chão da rodoviária. Então, aí foi super. Chegou a. Eu não me lembro se concorreu a prêmio, se ganhou prêmio, se ganhou prêmio. E uma experiência muito boa no Correio. Deixei assim grandes amigos. Só que logo depois eu recebi um convite que financeiramente era melhor, que era para ir para o Jornal à Tarde. Aí eu deixei o Correio e imediatamente ingressei no Jornal à Tarde. Aí você vira chefe da sucursal em feira? No Jornal à Tarde, a gente fazia geral, fazia reportagem, fazia tudo, né? Era plantonista. Está começando, então, menino, você vai pegando ali vai carregando aquelas alças de caixão, né? Mas é também muito boa a experiência e numa determinada campanha de 1988, talvez, o jornal decidiu assumir uma posição contrária à candidatura de Fernando José. Eu fui o repórter, eu e Suzana Vajão, a colega, nós fomos destacados para para cobrir a eleição. No final, a gente recebeu uma promoção, tanto eu quanto ela, e recebemos uma placa de prata do Dr. Jorge Calmon, diretor de redação do À Tarde. Em seguida, em 89, o outro diretor do jornal, Arthur Luiz da Almeida Couto, me convida para ir para a redação de Feira de Santana, para montar a redação. Era um processo de interiorização do jornalismo do À Tarde. Uma experiência também em Feira de Santana espetacular. Você estava falando que o Jornal à Tarde tomou uma posição contrária à candidatura de Fernando José a prefeito de Salvador. O que é que você pensa quando o veículo toma um posicionamento assim? Você acha que é melhor ou pior para a sociedade, para o jornalismo como um todo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que se for um posicionamento correto, claro, eu acho legal o veículo ter posicionamento. O que eu não acho legal é você direcionar a informação, é você inverter fatos, é você não ser correto com a notícia. Mas o veículo defender um posicionamento dele, eu acho legal, sim. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Os veículos assumem posicionamentos contrários ou a favor de determinada candidatura. Eu acho legal, acho bacana. Desde que o leitor, o telespectador, o ouvinte, ele seja informado do posicionamento e dos motivos pelos quais o jornal defende essa ou aquela candidatura. Mas você acha que tinha que ter um editorial ou você acha que não precisa disso? É editorial, eu acho que tem que ter eu sou do tempo do editorial em primeira página. É. Então, eu acho que um caso desse, porque, veja bem, Rodrigo, qual é a máxima do veículo de comunicação? Teoricamente, a imparcialidade. Então, a partir do momento que eu defendo o Rodrigo Daniel, eu estou assumindo um posicionamento de defesa do Rodrigo Daniel. Então, eu tenho que mostrar para o meu público por que eu estou defendendo esse ou aquele posicionamento. Mas, repito, importante você ter um compromisso com a informação. Como é que você vê o jornalismo político na Bahia hoje, André? Você que está do outro lado do balcão, assim. Você acha que a gente tem conseguido fazer um bom jornalismo político? Rapaz, eu sou muito crítico com relação a isso. Eu acho assim, o que é que aconteceu? A gente que acompanhou todo um processo evolutivo. Eu convivi aqui com Jornal da Bahia, Tribuna, Bahia, Bahia Hoje, À Tarde e Correio. 5 veículos impressos, né? E aí você tinha colunistas, você tinha espaço, você tinha tempo, você não tinha essa velocidade que você tem hoje em dia. Hoje, a tecnologia ela costuma ditar, eu digo sempre, repito, que a tecnologia costuma ditar os rumos da sociedade. E assim o fez na questão da comunicação. Quando chega o digital, você imagine, Rodrigo, antigamente
no jornalismo impresso, eu estava conversando, eu estava lhe entrevistando hoje para o jornal sair no dia seguinte. Então, e, e naquele momento, você dizia o seguinte: pô, tem que ser rápido aqui, porque eu tenho tempo para fechar a matéria, o meu deadline é 9 horas da noite, é 10 horas da noite. Hoje, meu deadline é daqui a pouco. Sempre existiu a disputa, sempre existiu a velocidade, sempre existiu a disputa pelo furo, pela informação exclusiva. Sempre. O que é que mudou? Mudou é que a sociedade está cada vez mais veloz. Hoje, esse dinamismo das redes sociais, esse dinamismo do digital, ele faz com que você tenha menos tempo e que a velocidade exige que você veicule, ou melhor, que você suba uma informação o mais rapidamente possível. E aí se criou, eu sempre brinco com você, no alô, tudo bem, bom dia, como vai? É porque Aham. tá todo mundo, eu digo assim, tá todo mundo meio doente com essa coisa da informação, da velocidade. Às vezes você esquece até de dizer obrigado. Você esquece até de dizer alô, e aí, tudo bem? Porque você fica meio doente, meio, sabe, dominado por essa velocidade. Essa velocidade termina causando uma falta de compromisso. Você se compromete com a velocidade e não se compromete com a apuração do fato. Eu acho que está faltando a gente discutir hoje, discutir, pensar mais política. Falando especificamente, você me perguntou sobre jornalismo político. Pensar mais política, apurar mais, estar mais perto dos principais focos de informação, construir suas fontes e apurar melhor a notícia. Eu acho que a gente não deve ser vencido pela velocidade. Eu acho Mas que você acha que isso hoje é está. específico da Bahia ou você acha que é um problema Não, não, nacional? não, não, é Brasil. Eu estava recentemente, eu estou como presidente do Conselho Nacional dos Secretários das Secretarias de Comunicação no Brasil, e isso é uma comum no Brasil inteiro. É comum no Brasil inteiro. O que a gente precisa é deixar um pouquinho a velocidade de lado, parar para discutir, parar para treinar, parar para formar mão de obra. Tem muita gente boa no mercado, mas que precisa de orientação, que precisa chegar e dizer, ó, calma aí, pô, não é só, eu não quero apenas caçar clique, eu quero informar. E por outro lado, Rodrigo, o que você está no seu podcast, ou você está no metro, a direção desses veículos precisa também formar leitor. Porque o que acontece hoje? O leitor também entra nessa velocidade e ele lê ali aquele título e acabou. Então, nossa leitura hoje, ela é basicamente estimulada por essa. Eu estou dando estou fazendo esse podcast com você de um celular. Então, quando você vai ver, está todo mundo consumindo o celular, a informação pelo celular, nem mesmo pelos tablets ou sequer pela televisão. As recentes pesquisas já apontam que esse ano de 2024, a televisão, que é o grande veículo de massa, ou costumava ser, ele vai ser o terceiro a receber verbas do mercado publicitário. Ele já perde para as plataformas digitais. E as emissoras dos canais, né, analógicos, sejam eles abertos ou fechados, o que é que eles fazem? Eu vou migrar também para minhas plataformas digitais. E eles conseguem um resultado até mais significativo do que na plataforma dele original. Você está Então, falando que a TV terceiro e o primeiro são as plataformas digitais? E o segundo seria quem? sim, sim, a plataforma digital 1, plataforma digital 2. Ou seja, o mercado publicitário está direcionando mais verbas já para os meios digitais do que para a televisão. Isso vai se aprofundar, porque está todo mundo se reinventando. Não significa dizer a televisão vai morrer. Não, longe disso. Como antigamente diziam, o rádio vai morrer com a chegada da televisão. Não morreu. O rádio aqui na Bahia, quando você vai, dando um exemplo específico da Bahia, quando você vai analisar as pesquisas do rádio, o rádio é consumido por entre 10% e 15% das pessoas. A comunicação ela é uma cadeia de veículos. Cada um vai ocupando seu espaço, o tempo vai moldando o espaço de cada um, né? A pirâmide vai se movimentando. Mas um precisa do outro, um complementa o outro, um complementa o outro. Então, a gente, só para complementar a resposta, eu acho que a gente precisa tirar o pé do acelerador para discutir mais conteúdo. É o que eu acho. Você estava falando que antigamente eram 5 veículos de comunicação, 5 jornais impressos. Qual você deve ter esse mapa aí da imprensa na Bahia? Como é que está esse?
panorama hoje da imprensa baiana, André? Eu não posso responder somente pela Bahia, mas é Brasil. É um fenômeno nacional e até internacional. Eu Mas posso lhe eu passar. digo em termos de números, você tem? Tipo É assim, isso, é, é isso que é isso que eu estou lhe dizendo. Quando você vai analisar, vamos lá, vamos fazer um recorte de 10 anos. Quando você vai analisar de 10 anos para cá, até os veículos que apenas se reinventaram, eles não estão tendo êxito no digital. Por que eles não estão tendo êxito no digital? Porque eles continuam com a mentalidade analógica do papel. E os veículos do papel, eles estão sendo engolidos por essa velocidade, eles têm que se reinventar também. Eu posso lhe passar um gráfico que você vai ver veículos que chegaram a ter na edição de domingo 1,5 milhão de tiragem, hoje não chega a 200 mil. Veículos nacionais. Eu fechei o Jornal à Tarde com 159 mil exemplares, 159 mil exemplares aos domingos. Então, a velocidade, a tecnologia e a sede de consumo por novas plataformas fez com que houvesse um declínio da indústria do jornal impresso, um declínio significativo. Alguns jornais no mundo se reinventaram através de assinaturas e estão num patamar, outros continuam caindo. Eu posso lhe passar esse gráfico, você vai ver que o consumo do jornal papel ele vai atingindo uma curva descendente significativa. Existem casos de sobrevivência. E o jornal impresso não vai morrer, ele vai ser reinventado, mas ele vai ter o tamanho dele específico. Ele vai ter o tamanho dele, né? Ele vai ter o lugar dele, o tamanho dele de mercado. mas você consegue dizer quantos veículos tem hoje na Bahia? Consigo? Consigo Quantos? dizer. De Rapaz, cabeça? não, não de cabeça, não, mas eu tenho tudo mapeado, todos os Porque veículos são mapeados. 417 cidades, né? Você tem no mínimo um site em cada cidade, né? Bom, você está querendo uma informação de Secretaria de Comunicação, Ah, do meu caso como esse secretário de outro lado. comunicação. Vamos lá. Em 2015, a gente criou o mapa da mídia. Ninguém levava a sério. Isso não vai dar certo. Bom, lançamos o mapa da mídia desacreditado. Hoje, de número, é preciso checar essa informação. Mas hoje, a gente deve ter só nesse mapa da mídia alguma coisa em torno de 1.000 e poucos veículos cadastrados, 1.000 e poucos veículos cadastrados. De emissoras de rádio, possivelmente aí mais de 200 emissoras de rádio cadastradas. Então, eu estou lhe dando números, mas você pode entrar, eu posso lhe passar também. Os números são absurdos. Os sites, todo dia estão nascendo vários sites, vários blogs, e é Isso uma é bom coisa. ou ruim, André, nessa avaliação? Rapaz, veja, eu acho que não existe nada que te impeça a você ter seu site. Nada que te impeça. Agora, para quem está no outro lado, no caso o gestor público, isso que eu estou falando é um posicionamento nacional. Você precisa ter regras, porque senão vira um mercado que você não consegue controlar diante do crescimento do mercado. Veja, um site, ele, na visão bem objetiva, ele precisa se sustentar. E o poder público ainda é o grande anunciante. Então, fica uma sobrecarga muito grande sobre as prefeituras, sobre os governos estaduais. Entendeu? Vamos Então, falar eu sobre acho isso que. de patrocínio, mas você não acha que tem tanto, você falou, tem mil e tantos sites, vamos dizer que seria quase dois ou três aí por cidade, na média, né? Mas você não acha que a maioria só reproduz e que esses mil sites ou mil veículos acabam sendo reprodução de cinco ou seis grandes veículos? Ou eu tô Não, errado? não, você está errado. Eles têm conteúdo próprio. Eles têm conteúdo próprio. Mas a questão falta e é normal também, falta estrutura. Porque quando você vai observar, é um negócio. É um negócio. Então, ele, como negócio, ele precisa sobreviver. E aí, para ele, de novo, vem a questão, é uma cadeia, vem o ciclo da informação. Para ele pegar e ter a informação consistente, a informação correta, ele também precisa contratar. E aí você vai entrando nessa cadeia, e só que ele, para contratar, ele precisa de verba. E aí ele vai recorrer ao comércio, que o comércio pequeno ele não consegue enxergar a necessidade de um site com poucos acessos, ele vai para o poder público, para a prefeitura municipal, para o governo do estado.
e vai se criando um nível de... Quando o profissional ele cria o site dele e ele é radialista, aí vira uma confusão danada. Ele tem um programa de rádio dele alugado, ele tem um horário alugado. Então, fica uma coisa bem confusa. E o profissional está lá, está no papel dele, eu sou comunicador. Mas para o poder público, vai chegar um ponto que vai ser necessária a criação de um regramento. Você precisa ter critério, porque vai terminar, os órgãos de controle, eles já cobram muito dos gestores públicos. E quando ele vê o excesso, né, ele começa a questionar. Ele começa a dizer assim, qual é o regramento disso? Por exemplo, o site que tem uma audiência de, vamos lá, 500 seguidores. E aí tem outro de 1 milhão de seguidores. E, e o de 500 seguidores, ele se acha no direito de ter o mesmo tratamento. E tem que ter o tratamento de respeito, o respeito é a base de tudo. Mas o critério da audiência tem que explicar lá na ponta, porque a gente é controlado, tem os órgãos de controle que tem que controlar, e a gente tem que prestar conta, a gente tem que ser transparente com o que a gente está fazendo. Isso vai chegar um ponto, isso eu estou falando isso que é um posicionamento nacional. Vai chegar um ponto que vai ser cobrado um regramento disso daí, O que é que você desse defende em relacionamento. termos de regras em relação a essa distribuição de anúncios mesmo? Rapaz, a gente não parou para pensar nisso ainda não. Mas, assim, tem que ser uma coisa muito na linha de audiência. Você tem que ter uma linha de corte no que diz respeito à audiência. Tem que discutir. Aí você vai ser um regramento estadual, municipal, nacional, mas isso tem que ser discutido. Não, agora, falta efetivamente coragem de discutir. Falta coragem para discutir. Isso é um tema que aí daqui a pouco vai repercutir essa entrevista que eu defendo o controle. Nada disso, não é controle. É uma questão de responsabilidade do gestor público. Então, isso aí está sendo discutido em nível nacional. Eu acho que essa discussão vai avançar. Aí você vai perguntar qual é o caminho. Estão sendo discutidos vários caminhos. Como é que você acha que o jornalismo político da Bahia, né, chegou a essa dependência assim do poder público? Porque não tinha essa dependência tão grande, né? Os Sempre anúncios saíram, existiu, sempre existiu, sempre existiu. O poder mas público, o ele sempre Jornal à foi... Tarde não conseguia viver sem o recurso público, é tanto que conseguiu enfrentar Antônio Carlos. Conseguiu viver, mas não tão bem, entendeu? Então, conseguiu viver porque era um veículo muito forte e que tinha vamos dizer, uma capilaridade, tinha verba federal também, tinha verba... o comércio, a indústria precisava anunciar no Jornal à Tarde. O Jornal à Tarde tinha um classificado absurdo, era um caderno de 16 páginas de classificados. Então, ele conseguia sobreviver, não tão bem. O mercado de comunicação sempre teve no poder público um bom cliente. Eu falo poder público das grandes prefeituras, o poder público legislativo, o poder público estadual, federal, sempre foi um grande anunciante. Então, obviamente, que você... Não, o que precisa, Rodrigo, nessa questão, é que aí você deu um exemplo muito legal do À Tarde. O À Tarde ficava ali naquela coisa, ele não pertencia a nenhum grupo político. Ele tinha uma força de uma tiragem muito grande. Eu me lembro que Dom Avelar, o ex-arcebispo primaz, cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, ele era uma figura inteligentíssima. E quando tinha uma coletiva, ele dizia assim, não, só vamos começar quando à tarde a TV Aratu chegarem. A TV Aratu era afiliada da Rede Globo. Então, ele tinha essa visão, né? Era uma visão que, assim, ó, são os mais fortes veículos. Hoje não tem mais isso, porque você tem tanta gente que você consegue dividir essa questão de audiência. Assim, e o poder público também não fica refém dos grandes veículos, porque tem outros veículos e tem essas suas próprias redes sociais. Nesse ponto aí, essa questão do digital, das redes sociais, é um grande avanço para o poder público. É uma verdadeira independência, porque o poder público, quando sofre e acontece de sofrer uma perseguição, ele não fica dependente apenas de um veículo. Essa Mas essa questão é boa. independência dos meios de comunicação do poder público acaba interferindo no conteúdo? Qual o impacto disso na sua avaliação? Eu acho que não, se você tiver respeito.
Eu acho que a grande questão, Rodrigo, é a gente nortear, lastrear a relação no alicerce do respeito. Quem está no poder público, eu estou numa passagem como secretário de comunicação. Todo dia tem alguma coisa, alguma crítica ao governo do Estado em algum veículo. Eu lhe pergunto, quantas vezes eu já te liguei, você como editor de um veículo, né? Aí eu lhe pergunto, alguma vez eu faltei com respeito com você? Você não faltou respeito comigo. Nós sabemos nos Sim. respeitar. Então, o que é que nós somos? Nós somos pagos pela sociedade para prestar serviço à sociedade. E, muitas vezes, a gente não consegue dar conta da qualidade que a sociedade anseia de serviços. A gente precisa ser criticado, precisa ser alertado. Quantas vezes o site, o jornal, a televisão, o rádio alertou para uma coisa que às vezes a gente não enxerga. Então, aí, o que é que você vai dizer? Ah, que absurdo, Rodrigo, você noticiou a verdade. Agora, acontece de também, muitas vezes, a gente apanhar de uma forma totalmente irresponsável. Um fato que lé concré ou então fato inventado. Aí não, pô, aí fica complicado. Aí volta de novo aquela discussão sobre a velocidade. Ah, mas eu não tive tempo de apurar, você não mandou a resposta a tempo. Quantas vezes a televisão liga para a gente, 6:30 da manhã, mande aí uma resposta agora, 6:30 da manhã. Ou então, eu digo, vai cá, 6:30 da manhã, aí quantas vezes eu já ouvi? Mas é obrigação sua? Eu digo, sim, é obrigação minha informar, passar, mas eu não tenho obrigação de lhe informar em 5 minutos, pô. Eu não tenho estrutura para isso. Eu tenho que levantar, apurar a informação. E sai informação equivocada, informação. As emissoras de televisão, elas, abriu parênteses aqui, elas criaram o ao vivo também numa luta pela sobrevivência. Legítimo, legítimo, que estão perdendo audiência e tem que buscar novos formatos. Rapaz, eles têm 3 horas, 3 horas e meia por dia de noticiário, muitos dos quais ao vivo. E o pobre do repórter, da repórter, fica lá sem saber o que fazer. E lá, né? E vai rodando, rodando a câmera aberta, ao vivo, ele vai repetindo, e aí gera também distorção de informação. Eu acho que a gente tem que, na verdade, o que eu defendo, eu estava até falando com o Ernesto, presidente da ABI, como assim também, Sindicato de Jornalistas. A gente precisa debater o jornalismo para a gente fortalecer cada vez mais o jornalismo, fortalecer cada vez mais os veículos. Mas precisa debater e dizer assim, calma aí, onde é que a gente está errado, onde é que a gente pode consertar, onde é que a gente pode melhorar. E tem que estar todo mundo discutindo com a cabeça aberta. Ah, você é secretário de... Mas a comunicação do governo do Estado é horrível. Me ajude a consertar. Eu preciso consertar, preciso melhorar todo dia. Onde foi que eu errei? Onde é que eu posso consertar? Essa que é a pergunta que a gente vai fazer todo dia. Mas aí eu viro chato. Um amigo meu, você criticou a imprensa? Eu digo, não, eu critiquei parte da imprensa e que a imprensa precisa também acordar, porque a imprensa tem responsabilidade social. Aí a pessoa diz assim, eu tenho responsabilidade com a notícia. É muito fácil fazer isso, falar isso. O que a gente está fazendo hoje, a gente está construindo o amanhã que a gente está construindo. Os nossos atos hoje representam a construção de uma sociedade amanhã. E será a sociedade dos nossos filhos, dos jovens que estão vindo aí. Então, eu defendo muito essa questão. Agora, você, André, que está hoje do outro lado do balcão, vamos dizer assim, qual é o limite do assessor de imprensa nessa relação com o jornalista que está na Vamos lá. redação, né? O limite é o respeito. Eu não posso me meter no seu texto. Eu não posso me meter no seu texto. Eu não posso. Não publica essa informação. Eu não posso. O que é que acontece? Quando você sabe que eu sou do mercado, eu tenho minha empresa há 30 anos. E aí, antes a gente fazia assessorias informais, e quando você dizia assim, eu sou assessor de comunicação, você enfrentava o preconceito dentro da redação. E fora, o que é assessoria de comunicação? O colega demorou de entender o que era assessoria de comunicação e o papel do assessor de comunicação. Vamos lá. Aí, o limite do relacionamento, repito, está no respeito. Você, enquanto jornalista, aí com seu podcast, como editor do Metro, você tem limite. Enquanto assessor de comunicação, tenho o meu limite. Você defende seus interesses, eu defendo os meus interesses.
Qual é o nosso limite? Ética, respeito. Você não pode, eu não posso invadir o seu lado, você não pode invadir o meu. Então, só que você, esse relacionamento nosso, ele também ele é caracterizado pela desconfiança. Quando você vem com uma pergunta para mim, eu digo, esse cara está querendo alguma coisa. E quando eu passo a informação, você vai dizer, pô, será que essa informação é verdadeira? Ah, essa coisa que é normal. Agora, quando você conhece a pessoa, vai dizer assim, pô, eu não vou pegar uma informação ali com o André Curvelo, porque ele não passa informação mentirosa. Aí você se credencia. A fonte, ela não nasce de uma hora para outra. Ela é construída no relacionamento de informação correta, de credibilidade, né, e de respeito. Do jornalista também, eu não vou passar informação para o cara que vai deturpar minha matéria, ou que vai deturpar minha informação, ou que vai, sabe, ou que vai vazar a fonte. O limite, amigo, está sempre no respeito. E, às vezes, falta respeito dos dois lados. Você acha que a cobertura da imprensa melhora, piora? Qual é a sua avaliação quando a cobertura acontece em período eleitoral? Porque é natural que todo político tenha mais receio de se expor, porque é o momento que o eleitor está avaliando ele, né? Relativo. Você pega um candidato mais desconhecido, ou que ele esteja atrás da pesquisa, ele vai querer aparecer sempre. Quanto mais, melhor. O cara que está liderando a pesquisa, ele diz assim, espera aí, eu não vou entrar nessa bola dividida aqui, vamos avaliar. Mas, assim, a cobertura, ela se torna mais intensa. Qual é o prejuízo que existe? Você, enquanto jornalista, você, no íntimo, você tem a sua preferência. Aí você não vai dizer em quem você vota, mas você vota que você é cidadão. Mas você tem que, pôr. É a mesma coisa do comentarista esportivo ou do narrador. O cara vai dizer assim, pô, eu estou sendo imparcial, mas ele está ali, pô, tá cobrindo o jogo do time dele, um time do coração dele. Eu me lembro que tinha um narrador chamado Jorge Cury, da Rádio Globo. Cara, é espetacular, fantástico, cara, o narrador, um talento. O cara era um flamenguista roxo. Quando era gol do Flamengo, a vibração dele era uma. Quando era gol do time adversário, a vibração era outra. E os jornalistas, o que é uma campanha política, o que é uma eleição, ela é emoção. E as emoções afloram. Essa é a questão, as emoções afloram. Aí sempre existem, né, distorções. Mas eu acho que ela é mais intensa, a cobertura política, a cobertura no momento eleitoral. E outra coisa, ela vai se intensificando, viu? Ela vai se tornando mais intensa. Se a campanha, se houver um empate técnico, por exemplo, ou uma perspectiva de um segundo turno mais acirrado, ela vai se Você acha que tornando o cada jornalista vez. gosta de segundo turno? Rapaz, sim, não. Sim, não. Porque, queira ou não queira, é um período de. Ele tem mais trabalho, mas ele tem mais audiência também. Ele tem mais. Quando eu trabalhava em redação, a fazer cobertura eleitoral era uma coisa espetacular. Você vibrava. Quando vocês faziam a estratégia da cobertura, cada um vai cobrir um candidato, tal, tal. Era muito bom, pô. Muito bom isso. Eu vibrava com isso. Eu vibro com a cobertura em momentos eleitorais. Como é que você vê essa questão das pesquisas e da imprensa na Bahia? Porque, de fato, os resultados têm sido diferentes das pesquisas. Como é que você vê isso? Aliás, vou até tirar uma dúvida com você. É verdade que os institutos de pesquisa têm errado na Bahia porque não têm ido à zona rural para fazer pesquisa? Tecnicamente, você não pode dizer isso, porque você tem um aspecto chamado amostragem, né? Então, eles têm uma amostragem de zona rural. Veja, essa questão da pesquisa na Bahia, eu digo que virou motivo de piada, né? E aí, você vai entrar num aspecto que são os fatos. E outro aspecto, né, é o aspecto subjetivo. Jacques Wagner, quando foi eleito governador da Bahia pela primeira vez, ele recebeu a informação de uma jornalista que cobria Brasília, uma jornalista política que cobria Brasília. Ele disse assim, ó, o senhor está eleito. Porque a pesquisa dizia que ele ia perder no primeiro turno, né? E aí, na reeleição, não tinha como dizer, foi uma eleição que ele levou também no primeiro turno. Aí depois você vem para Rui Costa, 2014. Poxa, em determinado momento, não tinha como ele não estar na frente. A gente estava com as pesquisas todas mostrando que ele estava na frente, que ele ia ganhar a eleição no primeiro turno. E o Instituto continuava dizendo que a gente ia perder a eleição no primeiro turno.
Aí você vai, tá bom, conte mais uma. Eu conto mais algumas. Aí depois Rui Costa é reeleito em 2018. Não teve eleição. Não tinha como o Instituto errar. Não tinha. Então, foi eleito com 75,6% dos votos, a maior votação da história política da Bahia. O maior índice percentual da história política da Bahia. Aí você vem para agora, para ano passado. Jerônimo Rodrigues. Aí eu dizia aos colegas, e aí, como é que está a eleição? Eu disse, nós vamos ganhar a eleição. Aí o pessoal do Rio, São Paulo, Brasília. E nada, não tem isso, está maluco? Papai? Bom, aí vieram os institutos de pesquisa, com a mesma história, repetindo os erros. Eu já tive a oportunidade de falar para você. Eu gosto de pesquisa, eu acho legal. Mas aqui na Bahia eles precisam só reavaliar onde é que eles estão errando. Ah, o meu método está errado. Reinvente, se Mas redescubra. teve erro, na Bahia foi um erro muito claro e evidente, mas teve erro em outros lugares, inclusive nacionalmente. Você acha que a imprensa não está sabendo lidar com essas pesquisas também? Eu acho que a imprensa, eu participei agora de um seminário recentemente, e aí o assunto foi justamente em torno dessa pergunta que você está fazendo. E aí, tem um instituto de pesquisa que estava presente, ele disse: olha, a gente faz a pesquisa, a imprensa que noticia da maneira que ela quer. Eu acho que aí é que entra. Eu estou disputando André Curvelo e Rodrigo Daniel, são dois candidatos, partidos diferentes. Aí sai a pesquisa que André está na frente. Aí, e é natural, qual é o fato aqui? André lidera a pesquisa na Bahia, né? E quando você vai olhar a pesquisa ele está liderando por 3, 4 pontos. Pesquisa aponta a vitória de André. Isso daí, para quem está do outro lado, rapaz, é um desgaste horrível. É um desgaste horrível. É porque, sem perguntar cientificamente qual é o impacto que tem uma pesquisa, ninguém sabe dizer, mas a gente sabe que tem. Porque se você não prepara a sua cozinha, a sua tropa, ela fica abatida com a pesquisa. Ela fica abatida. Poxa, quantos telefonemas eu recebi na véspera da eleição de Jerônimo? Eu acho que Neto leva no primeiro turno, né? Eu acho que a gente perde no primeiro turno. Não, gente, a gente vai ganhar no primeiro turno. Mas não tem nenhuma pesquisa dizendo isso. Nem as nossas internas estão dizendo que. Mas daqui que você. E o jornalista, você que cobre política, você vai dizer, pô, mas foi Datafolha. Não, rapaz, foi PEC. Não, foi o Instituto tal. Pô, peraí, né? Rapaz, e na hora, todo ano é a mesma coisa, na hora você vai ver que o Instituto errou. E aí, mas só que você acredita, né? Porque tem, você vai me lembrar agora que eu não estou esquecido, você tem as intenções de voto e você tem aqueles votos mais consolidados. Você acha que a imprensa deveria, como é que, não estou lembrado agora como é que chama os votos mais consolidados? Você votaria com certeza. Ou então você Isso, vai pela pesquisa, você vai pela espontânea ou pela estimulada. A pesquisa isso, a estimulada é espontânea, mais certa do que a espontânea, né? ela Ou, mostra ou ali que a espontânea é mais correta do que a estimulada, né? a espontânea, ela lhe mostra um voto mais cristalizado. Você Ela lhe, acha vo- que a ela lhe imprensa deveria, então, se focar nesses votos mais espontâneos do que na estimulada? Veja, o que é que acontece com. Olha os dois lados da moeda. Veja, os dois lados da moeda. Vou dar um exemplo agora que está bem fresco na sua cabeça e na minha. Em quem você vota para governador do estado? Pesquisa espontânea. 70% ACM Neto, 4% Jerônimo Rodrigues. Pô, 4% é uma vitória que ninguém conhecia. Então, quando você coloca esse dado, ele termina gerando um desequilíbrio com candidatos mais ou menos Mas essa foi na conhecidos. estimulada, não foi? Não, não, na espontânea. Estou só lhe dizendo, eu tô chutando o número aqui. Mas vamos lá, Neto devia ter 40%, né? Contra 4, 5%. Estou chutando aqui os números de memória, mas assim, quando você tem um cara que está disputando, um candidato que nunca disputou, contra um que sempre disputou, é um nome vivo na sociedade, esse nome vivo ele vai gerar na espontânea uma diferença muito grande, muito grande. Agora, se eu e você estamos disputando, somos ex-prefeitos, ex-governadores, ex-senadores, aí, vamos dizer assim, é pau a pau. Aí, o espontâneo, ela retrata de uma forma mais correta a realidade daquele momento. Mas a imprensa não, os institutos de pesquisas e que acabou, e que, enfim, que os veículos reproduziram as pesquisas, davam uma vantagem para a Lula muito maior do que chegou no primeiro turno. E os dois estão pau a pau, como você disse, né?
Eu não me lembro direito os números e quais institutos você se refere, mas assim, ali desde o início havia uma. Aí, boa pergunta essa sua também. Agora estou me lembrando que o rapaz do instituto lá apanhou parecendo uma velha, coitado. E ele só, pelo menos eu queria que a imprensa mostrasse o gráfico. Então, quando você. É porque a imprensa ela vai no fato. O que que lead eu boto, que título eu boto, entendeu? E, cara, eu quero saber quem está na frente. Mas vamos lá, essa questão de Lula com Bolsonaro. Você percebia, desde o primeiro turno, um acirramento muito grande. Aí você tem que observar, eu não, repito, não sei qual instituto você está se referindo, mas o instituto tem a margem de erro 2,5, tem um instituto que tem a margem de erro 3. Aí quando você começa a ver, de repente você pode abrir uma diferença ou diminuir uma diferença de 6 pontos, menos 3 e mais 3. Então, quando você, voltando para a eleição presidencial, era pau a pau. Então, hoje, quando o cara diz assim, eu estou com 8 pontos na frente, bom, você está empatado tecnicamente. Você consegue dizer que está empatado tecnicamente. Então, eu acho que aconteceu isso. Agora, quando existe uma distorção muito grande, ela é erro. Aqui na Bahia, é erro. Aí você vai dizer, foi direcionada. Não vou entrar nesse mérito, eu não tenho prova disso. Mas o erro, ele existe, a gente tem que se ater ao fato. O fato foi em outras pesquisas. Você acha que a imprensa, e aí eu estou falando dos veículos de comunicação, tem contribuído no mundo em geral para a extrema-direita chegar ao poder? Olha, primeiro, eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental. Eu do meu lado do meu balcão, você do seu lado do seu balcão, a gente tem que a gente tem que ser vigilante. A gente tem que, usando o termo, a gente tem que patrulhar qualquer movimento que vise cercear a liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A imprensa, ela é uma guardiã da democracia. Muito importante a gente não perder, para estar atento para qualquer um que vislumbre, que insinue você reduzir liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Ponto. Agora, o que é que acontece? A imprensa, eu vou falar aqui, me colocando de uma forma totalmente parcial, até pela função que eu ocupo, mas que sirva de reflexão aí. Eu acho que a imprensa ela não percebeu movimentos que foram iniciados lá na Europa, final dos anos 70, início dos anos 80. O que é que acontece? Se você lê Como as Democracias Morrem, se você lê Engenheiros do Caos, você começa a perceber, e aí você volta para o Brasil, aí você começa a perceber que a imprensa ela precisa ser mais reflexiva para veicular determinadas informações. Vamos lá aqui agora, e aí, na posição que eu estou, do lado que eu estou, obviamente que você tem que ver que esse cara é parcial. Bom, mas é uma opinião que eu tenho. No caso específico, aqui do Brasil, se construiu, e a imprensa foi a reboque numa ânsia pelo denuncismo e até pela espetacularização dos fatos, a imprensa mergulhou na questão do Lava Jato, mergulhou na questão do Lava Jato, mergulhou na questão do impeachment de Dilma. Quando você vai olhar, a imprensa é sim responsável pelo impeachment de Dilma, né? Lá atrás, Dilma eleita, quando o Aécio Neves começou a questionar o resultado da eleição, fraude eleitoral se começou ali. Não tô aqui avaliando erros políticos ou acertos políticos de quem quer que seja, estou analisando fatos e a cobertura da imprensa. Então, se criou uma coisa paralelamente, um lava-jato, todo mundo preso, uma destruição das grandes empresas, se elegeu
A imprensa elegeu um grande herói, a imprensa elegeu um grande herói, e aquilo ali, é, a imprensa pavimentou um caminho para a extrema-direita aparecer como salvadora da pátria. É assim que acontece em todo o mundo. Você vai. Eu não estou dizendo que os partidos de centro, os partidos de esquerda não errem. Não estou dizendo isso. Todos erram, todos acertam. Eu estou dizendo que a imprensa observa aquilo ali e mergulha sem perceber, de novo, a responsabilidade com o futuro. E eu não gosto de extremos. Eu não gosto de extremos. Eu acho que, voltando aqui o que eu falei, a gente tem que estar atento, porque extremos, eles terminam derivando para ditaduras. Isso é muito importante a gente ter essa questão. Então, você não pode simplesmente criar o caos a partir do momento que você tem uma economia que não funciona bem, né? E o que mais? Por exemplo, eu adoro a Argentina. Tomara que esse presidente novo dê certo. Mas as ideias que ele defende são ideias, ao meu ver, são ideias completamente é, inconciliáveis com os ideais de cidadania e de democracia. Então, é uma opinião que eu tenho. Mas tem gente que defende. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Você sabe quantos fuzis foram apreendidos na Bahia Esse até ano, agora? Sim, 50, eu acho que uns 50. já deve estar em mais de 70. Ele pergunta: você planta fuzil em sua casa? Eu planto fuzil na minha casa. Fuzil nasce ali? Não, pô. Repare, isso nasce de um tráfico de drogas. O tráfico de drogas também está de mãos dadas com o tráfico de armas. E quando você já tem que enfrentar esse tráfico. E quando você começa a liberar uso de armas, aí você começa a colocar armas na sociedade. Então, eu não acredito em governo que defenda a arma. Eu, particularmente, eu não acredito em governo que defenda a arma. Eu não acredito em governo que promova xingamento ou agressão, ou que faça apologia a regime militar ou a tortura. É uma opinião minha. De repente tem um bocado de gente aí que acredita. Eu acho que o Brasil está até dividido, né? Então, a gente precisa saber o seguinte: onde é que está esse meio termo? Bicho, voltando de novo ao início da nossa entrevista, respeito. Você tem que respeitar, pô. Quando você não respeita a religião, a cultura, o modo de ser do outro, você está ferindo princípios de Estado democrático de direito. André, já caminhando para o final, o Brasil teve, né, nesse pós-redemocratização, dois impeachment, né? Você falou que a imprensa é sim responsável pelo impeachment de Dilma. E teve o impeachment de Collor. Você acha que a cobertura da imprensa se diferenciou em quê nesses dois casos? Claro que foram acusações distintas, né? Eu acho que, de novo, a imprensa precisava mergulhar mais na situação. E aí, mergulhar mais nos fatos. O que é fato é fato. Veja, é, você pode ser a favor de Collor ou contra. Você pode ser a favor de Dilma ou pode ser contra. O que é que efetivamente sustentou o impeachment de cada um? Então, essa é a pergunta. Qual é a base legal? A base legal ela é subjetiva. A base legal ela é subjetiva. Quando você mergulha hoje, você vai dizer: realmente Dilma não merecia sofrer o impeachment. Collor não merecia sofrer o impeachment. Mas a imprensa não pode mergulhar num clima causado. Ó, tá aqui, ó. Vamos ser o anti-Collor, vamos ser a anti-Dilma. Eu não tô entrando em mérito de questão. Só estou dizendo o seguinte, que falta um aprofundamento. O que é que Mas acontece, Rodrigo? você acha que a imprensa acaba seguindo os agentes políticos e não o inverso? Acho, acho, acho. E aí, quando você costuma, a imprensa vai, e aí você termina. A imprensa é usada muitas vezes, né, para reverberar pensamentos e estratégias. E aí chega na sociedade e determinados movimentos se tornam irreversíveis, né? Então, é a mesma coisa seguinte: você está. Manda a Dilma renunciar. Impeachment. Todo impeachment, toda renúncia, ela é traumática. Ela é traumática. Então, se criou um clima para
eleger um nome de extrema-direita. Isso é bom ou ruim? Foi bom ou é ruim? Cabe a gente responder, porque você é como se você estivesse fragilizando um processo democrático. Aí você vai dizer, não, mas foi o Congresso Nacional. Aí você tem que refletir sobre questões de interesse também de uma política que eu acho que é perversa. Para a gente concluir, André, você escreveu um artigo que eu digo que é no mínimo polêmico, que é defendendo a decisão do STF, que responsabiliza as imprensas, os veículos de comunicação, pelas declarações mentirosas, equivocadas dos entrevistados. Por que você defende essa decisão do STF? Você não acha que abre um caminho para uma eventual censura? Não, pelo contrário. Se você lê a decisão do Supremo, você vai ver que está extremamente preservada a questão da liberdade de expressão. Mas, de novo, a gente volta, questão de responsabilidade. Eu estava conversando com a âncora de um veículo de comunicação. Ela, André, você está defendendo... Poxa, e meu CPF? Aí eu disse para ela, você está preocupado com o seu CPF. E o CPF de quem foi caluniado? E o CPF de quem foi alvo de uma informação falsa? Então, eu estou aqui ao vivo com você, Rodrigo, vamos lá. Aí eu pego o deputado João da Silva, não sei das quantas, e eu chego aqui para você ao vivo e digo que o deputado João da Silva é isso e aquilo. E você, na qualidade de âncora, você fica passivo. Aí você E aquilo ali, com que fundamento eu estou atingindo a reputação do deputado, do prefeito, do vereador, da empresa? Então, o que eu entendo que o Supremo aponta para a questão da responsabilidade, para se ter cuidado com a informação. Eu não posso, que virou uma coisa muito comum, dizer assim, isso é censura, isso é liberdade, isso é uma agressão à liberdade de imprensa. Gente, a liberdade de imprensa, ela deve existir, mas com responsabilidade. A liberdade não me dá o direito de atingir sua honra e sua reputação. Não me dá. Agora, se criou um negócio aqui no Brasil que é o seguinte, eu sou imprensa, eu posso tudo. A imprensa é o primeiro poder, antigamente era o quarto, agora é o primeiro poder. É um poder como qualquer outro, sim, e que tem seus direitos e tem seus deveres. Ponto final. É assim e eu acho que a imprensa tem que cobrar e tem que ser cobrada também, com respeito, com transparência. É isso que eu defendo. Então, eu acho que, para mim, foi um avanço, na minha opinião. Os colegas ficam chateados comigo, mas para mim foi um avanço, né? E acho que vai fazer bem a todo mundo, inclusive ao jornalista e ao veículo de comunicação. Eu acho, sim, acho que vai ser uma evolução isso daí. Um mergulho para a gente... de poder da imprensa, e aqui a gente conversou com o Tasso Franco, não lembro exatamente em qual episódio, sexto, sétimo, que eu ia falar que a imprensa já não tem esse poder todo. Você acha que a imprensa ainda tem esse poder que tinha? Muito poder, muito poder. Eu discordo de Tasso. A imprensa tem muito poder. É um poder decisivo. E outra coisa, Tasso deve, quer dizer, eu imagino que ele esteja se reportando à mídia tradicional. Aí eu posso até concordar com ele. Só que na mídia digital, muito mais forte. Muito mais forte. É um poder impressionante que se tem. Porque você não tem mais apenas, Rodrigo, uma plataforma. Então, o jornalista, ele em muitos casos, ele é multiplataforma. O veículo, ele também é muito multiplataforma. Então, ele tem público em todas as plataformas, diferentes públicos em todas as plataformas. Então, eu discordo completamente. Eu acho que a imprensa é cada vez mais forte na nossa sociedade. E deve ser porque, repito, é um alicerce fundamental para que a gente possa fortalecer cada vez mais o Estado Democrático de Direito. André, muito obrigado. Ótima sua participação, sua reflexão, suas opiniões, polêmicas alguma e seus pensamentos. Viu? Muito obrigado. Viu? Valeu, Rodrigo. Conte sempre aqui. Vamos continuar a debater, criar polêmica para a gente construir. Repito, com respeito. Isso é o mais importante do debate. Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro.